Ei, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana, eu sou enfermeira e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a unidade de terapia intensiva, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre os fatos históricos para a gente poder entender como, né, surgiu a unidade de terapia intensiva. Então, acho que todo mundo aqui conhece Florence, né, Nightingale, que era uma enfermeira, né, e lá na Inglaterra. E lá no século XIX, o que que acontece? Tá? Ela tinha um grupo de mulheres que ajudava ela com o cuidado dos soldados feridos da Guerra da Crimeia, tá bom? Nessa época também, Florence, ela teve a ideia de classificar os doentes de acordo com o grau de dependência, de acordo com o grau de cuidado que cada, né, soldado necessitava ali. Então, ela foi separando, né, esses soldados em enfermarias, tá bom? De tal maneira que os mais próximos ficavam, né, na área de trabalho, né, das enfermarias, então, na onde tinha mais movimentação dessas enfermeiras ali, para que ocorresse uma maior vigilância e melhor atendimento desses soldados, tá bom? E aí, pessoal, né, nós vimos aqui uma foto de Florence, tá bom? Com os avanços, né, dos procedimentos cirúrgicos e a necessidade de maiores cuidados dos pacientes durante o período pós-operatório imediato, levou ao desenvolvimento do que? De unidades especiais de terapia, para que pudesse, né, esses pacientes ter um melhor atendimento, tá bom? Então, inicialmente, tá, o tratamento era realizado em salas especiais, né? É próximo que, né, ao lado das salas de cirurgias, sendo acompanhado, né, pelo cirurgião e também pelo anestesista. Com o passar dos anos, né, com o passar dos tempos, foi vendo a necessidade também, tá, de ter enfermarias, tá, com uma equipe toda pronta para poder atender esses pacientes, tá bom? Então, foi atribuído, né, a enfermeiros e a equipe a responsabilidade direta pela observação e tratamento clínico dos pacientes de risco, tá bom? E aí, pessoal, né? Nos anos 50, nós tivemos, né, uma grande epidemia de poliomielite, tá? E o que que acontece? Devido a essa epidemia, sobrecarregou os hospitais e forçou a criação de centros regionais para atendimento de pacientes, que vocês estão vendo a foto aí, tá? Esses centros de pólio, né, levavam o impacto de tecnologias, modernas técnicas de ventilação prolongada. E aconteceu que teve uma evolução, né, para fora das salas de cirurgias, né, que fez com que as enfermarias lidassem, né, pela primeira vez com equipamentos, né, que vocês estão vendo aí, e separasse seus pacientes e aprendessem, né, a combinar a manipulação de instrumentos com os cuidados manuais, tá? E aí, pessoal, né, durante a criação das UTIs, né, as enfermeiras enfrentaram muitos desafios durante, né, esses anos de fundação das unidades de terapia intensivas e coronarianas, tá? Porque teve que ter uma adaptação, né, para todo o cuidado, tanto do paciente como dos equipamentos, tá? No Brasil, nós tivemos a implantação das unidades de terapia intensiva no início da década de 70 e atualmente é presente, né, em quase todos os hospitais, tá? Então, na maioria dos hospitais, nós temos unidade de terapia intensiva, tá bom? E aí, pessoal, vamos começar aqui com a nossa apostila, né? Nós passamos os fatos históricos, nós já falamos um pouquinho sobre os fatos históricos. Vamos falar agora um pouquinho sobre o conceito de UTI, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó, conceitos de UTI, tá? Então, os serviços de terapia intensiva são áreas hospitalares destinadas a paciente em estado crítico. Então, a unidade de terapia intensiva, ela é um local onde
nós temos pacientes em estado grave que necessitam do maior cuidado, né? De cuidados altamente complexos e controle restrito, tá bom? Um cuidado, né, mais rigoroso, tá bom? O que que acontece? Na unidade de terapia intensiva, não é apenas um serviço com equipamentos especial, porque muitas vezes pensam assim, é um local onde tem equipamentos mais especiais. Não, tá? Implica com uma atitude particular da equipe que ele trabalha. A equipe ela tem que ser treinada para trabalhar numa unidade de terapia intensiva, tá? Porque a equipe ela tem que entender como funciona a unidade de terapia intensiva, né? Então, assim, como se diz aqui na apostila, é uma atitude orientada para o aproveitamento das facilidades técnicas e um contexto onde o relacionamento humano que ofereça segurança, um efetivo apoio emocional também, e deve ser considerado como um fator preponderante, tá? Com base no conceito geral de unidade de terapia intensiva, podemos afirmar que é possível planejá-la e organizá-la em qualquer tipo de hospital, bastando para isso que haja um grupo inteiramente motivado e com espírito voltado para os objetivos e finalidades de unidade. Lembrando que, como eu falei para vocês, né, além de ter uma equipe treinada, né, as pessoas que trabalham dentro da unidade de terapia intensiva têm que ter esse espírito voltado para os objetivos e finalidades da unidade, né? Que é um cuidado intensivo, né? Então, assim, onde em qualquer situação o paciente é objetivo de uma unidade, tá? Lembrando que a unidade de terapia, né, intensiva, ela é toda organizada, planejada e, né, para que o paciente tenha um cuidado mais intensivo, tá? Então, ela é toda organizada para que esse paciente tenha um cuidado mais intensivo, para que esse paciente, né, ele possa ser observado, né, a todo momento, tá? Para que esse paciente tenha uma segurança, tá? Então, assim, para que a equipe esteja voltada unicamente para o tratamento desse paciente, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esses cuidados, tá bom? Então, aqui, ó. Então, primeiro, né, como eu falei, a segurança de melhor qualidade do cuidado do paciente que está seriamente enfermo, tá? Segundo, o uso mais eficiente do pessoal de enfermagem e de terapia especial, que seria uma equipe multiprofissional, né? Multidisciplinar, de tempo e de talento, por estarem concentrados numa área planejada funcionalmente, onde os pacientes necessitados de observação e cuidados especializados estejam agrupados. Tá? Então, vai ser um local onde, né, toda a equipe vai estar todo o tempo observando aquele paciente, tá? O uso mais econômico do pessoal do equipamento reunidos em uma área, porque nós temos os equipamentos voltados, né, para aquele paciente naquela área, e também temos um pessoal treinado, né, para poder cuidar desse paciente. E maior garantia para o médico de que seu paciente necessitado de cuidado intensivo esteja recebendo a observação e tratamento requerido. E aí, pessoal, nós temos também, né, as divisões da unidade de terapia intensiva. Então, o serviço de terapia intensiva, ele divide de acordo com a faixa etária do paciente, tá? Então, vamos iniciar com a UTI neonatal. Então, essa, né, uma foto da UTI neonatal, ela é destinada a pacientes na faixa etária de 0 a 28 dias, tá bom? Aí temos aqui uma UTI pediátrica, tá? Destinada a pacientes na faixa etária de 29 dias a 18 anos incompletos, tá? Dependendo também do protocolo da instituição, os pacientes de 14 a 18 anos podem ser classificados como adultos, tá? Mas isso depende
do protocolo da instituição, tá? E temos também, tá, a UTI adulto, tá, que é destinado aos pacientes da faixa etária acima de 14 anos. Então, nós temos, né, esses tipos, tá, de serviços de unidade de terapia intensiva, tá bom? Que depende muito da faixa etária do paciente. E aí, pessoal, nós temos um planejamento da área da UTI, tá? Então, planejamento e projeto devem ser baseados em padrões de admissão do paciente, tá? Do fluxo de visitantes e funcionários e na necessidade de instalações de apoio, o posto de enfermagem, né? Armazenamento, a parte burocrática, exigências administrativas e educacionais. E serviços que são peculiares à instituição individual em questão, tá bom? E aí, segundo normas para projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, tá? A organização física funcional de internação de paciente em regime de terapia intensiva deve, então, proporcionar condições de internar pacientes críticos em ambientes individuais e ou coletivos conforme grau de risco, tá? A questão da faixa etária, que eu já coloquei para vocês, patologias e requisitos de privacidade. Executar e registrar assistência médica e de enfermagem intensiva. Prestar apoio diagnóstico laboratorial, de imagem e terapêutico 24 horas, que tem que ter, né? Manter condições de monitoramento e assistência respiratória contínua, prestar assistência nutricional e distribuir alimentos aos pacientes, e manter os pacientes com morte encefálica nas condições de permitir a retirada de órgãos para transplantes quando concedido. Né? Nós sabemos que nesse momento de Covid, né, que nós estamos passando, né, nós tivemos, né, unidades de terapia intensiva voltadas exclusivamente para a Covid, né? Como fala aqui, tá? Depende muito do que? Do grau de risco, tá? Da patologia, faixa etária e a questão de registrar assistência, né, médica, enfermagem intensiva, tá? Então, assim, tem também unidades de terapia intensivas, né, que são separadas por especialidades. Alguns hospitais têm, né, essas unidades de terapia intensivas, tá? Unidade de terapia intensiva de queimados, de trauma neurológico, né, cardiológico. Então, tem hospitais que têm, né, essas unidades de terapias intensivas separadas, tá bom? E aí, como funciona a localização? Então, cada UTI deve ser uma área geográfica distinta do hospital. Então, é uma área separada, tá? Quando possível. Com acesso controlado, tá? Sem trânsito para outros departamentos. Sua localização deve ter acesso direto ou próximo ao elevador, né? Para poder, quando necessitar, né? De sair com o paciente, de uma cirurgia ou de um exame que não dê para fazer dentro da unidade de terapia intensiva. Né? A questão de serviço de emergência, perto de centro cirúrgico, né? Sala de recuperação pós-anestésica, unidades intermediárias de terapia e serviços de laboratórios e radiologia, tá? Área da internação, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a área da internação. Os pacientes devem ficar localizados de modo que a visualização direta ou indireta seja possível durante todo o tempo, permitindo a monitoração do estado dos pacientes sobre as circunstâncias de rotina e de emergência. Né? Então, assim, a maioria das vezes, né, o posto de enfermagem, onde fica, né, a equipe, ela fica bem de frente, né, desses pacientes, né, para que a todo tempo a equipe possa estar olhando, né, fazendo essa monitoração desse paciente, tá? O projeto preferencial é aquela que permite uma linha direta de visão entre o paciente e o posto de enfermagem. Como eu falei, a maioria das vezes, né, o posto de enfermagem fica na frente para que você possa ter uma
visualização melhor de todos os pacientes, tá? Os sinais do sistema de chamada dos pacientes, os alarmes de equipamentos de monitoração e telefone se somam à sobrecarga auditiva nas UTIs. Devem ser usados pisos que absorvem os sons, levando-se em consideração aspectos de manter o controle de infecções hospitalares, da manutenção e movimentação dos equipamentos. As paredes e os tetos devem ser construídos de materiais com alta capacidade de absorção acústica. Atenuadores e defletores nos tetos podem ajudar a reduzir a reverbação dos sons, né, que é o barulho, e as aberturas das portas devem ser defasadas para reduzir a transmissão dos sons, né? Para que seja um ambiente mais tranquilo para o paciente e também para que a equipe que está trabalhando ali, né, pessoal? Aí vamos falar um pouquinho sobre o posto de enfermagem, tá? O posto de enfermagem deve ser centralizado. Como eu falei, a maioria das vezes o posto de enfermagem é no meio, né, onde você consegue visualizar todos os pacientes. No mínimo, um para cada 12 leitos e prover uma área confortável de tamanho suficiente para acomodar todas as funções da equipe de trabalho, tá? Com dimensões mínimas de 8 metros quadrados. Cada posto deve ser servido por uma área de serviço destinada ao preparo da medicação. Então, o que acontece? Esse posto de enfermagem ele tem que ter um tamanho adequado para que a equipe, né, de enfermagem possa estar ali de forma também confortável, para que ali possa ocorrer o preparo de medicação, para que tenha uma iluminação, né, adequada, para que todo o trabalho, né, que a equipe for fazer ali. Tem que ter energia de emergência, instalação de água fria, balcão, lavabo, um sistema funcional de estocagem de medicamento, né, que é necessário. Imagina se você tiver que sair toda hora para buscar medicamento na farmácia. Não, tem que ter um estoque ali necessário, né. Materiais e soluções, um relógio de parede deve estar presente, né. O espaço, ele deve também ser adequado para terminais de computador, né, tem que ter os computadores, impressoras, principalmente que a gente usa, né, hoje muito para a gente fazer evolução de enfermagem, às vezes o médico, né, receitar algum medicamento para que o prontuário do paciente esteja sempre ok, tá bom? Devem ser também, pessoal, previsto espaço adequado para se colocar gráficos e os registros médicos e de enfermagem, né? A gente tem sempre aquele quadro com os nomes do paciente, né? Qual é o leito que ele está, então é importante também, né? Tá sempre atualizado, organizado, né? Os formulários de registros médicos e impressos devem ser armazenados em prateleiras ou armários, de modo que possam ser facilmente acessados por todas as pessoas que requeiram o seu uso. Importante que, né, todo o documento do paciente, né, quando a gente fala prontuário, esteja organizado, né? Então, assim, a gente deve sempre deixar o prontuário do paciente organizado, de modo que a gente consiga pegar, de modo que o médico também consiga fazer um registro, né? Então, tudo sempre muito organizado. E aí, pessoal, nós temos a sala de utensílios limpos e sujos, né? Então, as salas de utensílios limpos e sujos devem ser separados e que não estejam interligadas, né? Então, é importante, né, ter essa organização, o expurgo ele deve ser separado, né? O material contaminado deve ser destinado no local correto. Os pisos devem ser cobertos com materiais sem emendas ou junções para facilitar a limpeza e o piso também ele tem que ser antiderrapante, isso é muito importante, né? Banheiros de pacientes localizado na área de internação da unidade geral ou anexo ao quarto, quando nós temos UTIs de isolamento, né? Porque existem, né, dentro de UTI, às vezes nós temos UTIs de isolamento, pacientes que precisam ficar isolados, tá? Então, dentro dessa unidade de terapia intensiva, né, de isolamento, se faz necessário ter um banheiro, tá?
Todos os banheiros e sanitários de pacientes internados devem ser duchas higiênicas e chuveiro. Temos que ter uma sala de serviços gerais destinada, né, à guarda de materiais e soluções utilizadas na limpeza e desinfecção apenas da unidade, tá? Deve ser provida de tanque e prateleiras suspensas. Temos que também ter armazenamento de equipamentos. Uma área, né, para guardar os equipamentos que não estão em uso ativo deve ser planejada, porque vai que acontece que é necessário se fazer a troca de um equipamento, né? A localização deve ser de fácil acesso, espaço adequado para pronta localização e remoção dos equipamentos desejados. Deve ser previsto que, tomadas elétricas aterradas em número suficiente para permitir a recarga dos equipamentos operados à bateria, tá? Laboratórios. Todas as unidades de terapia intensiva devem ter serviço de laboratório clínico disponível 24 horas, tá? Então, assim, é necessário, né, que tenham serviços de laboratório clínico 24 horas. Quando o laboratório, né, central do hospital não puder atender às necessidades da UTI, um laboratório satélite dentro ou perto da unidade adjacente deve ser capaz de fornecer os testes químicos e hematológicos mínimos, incluindo análises de gases do sangue arterial. Então, se faz necessário, né? Porque assim, a qualquer momento você pode precisar fazer um exame no paciente ali, né? Então, assim, se faz necessário laboratório. Sala de reuniões, uma área distinta, né, ou separada próxima a cada UTI ou a cada grupo de UTIs, né? Como eu falei que existem UTIs que são, às vezes, separadas por especialidades, né? Deve ser projetada para observar e armazenar as radiografias. Às vezes é necessário, né, a equipe multiprofissional se reunir para poder discutir os casos de pacientes, né? Então, assim, se faz necessário também, né? Área de descanso dos funcionários, tá? Então, uma sala de descanso deve ser prevista em cada UTI ou grupamento de UTIs, tá? Para prover ali um local privado, confortável, com ambiente descontraído. Devem existir sanitários masculinos e femininos dotados de chuveiro e armários para esses funcionários. Uma copa, né, com instalações adequadas para armazenamento e preparo de alimentos, incluindo sempre uma geladeira, um fogão. Às vezes, né, tem unidades que têm até micro-ondas para os seus funcionários. E a sala de descanso, ela precisa estar ligada à UTI para um sistema de intercomunicação. Muitas UTIs, né, tem próximo, né, dentro mesmo, a área de descanso dos funcionários, com a copa, né, ali vem tudo separado para os funcionários, para que os funcionários também não fiquem saindo, né, do local. Aí nós temos o que? A recepção da UTI. Cada UTI ou grupamento de UTI deve ter uma área para controlar o acesso de visitantes. Então, não é qualquer um que entra na UTI, eu vou chegar, vou entrar na UTI. Não, não funciona assim. Sua localização deve ser planejada de modo que os visitantes se identifiquem antes de entrar. Pode ser uma unidade de acesso restrito e desejável que a entrada para os profissionais de saúde seja separada dos visitantes, e um sistema de intercomunicação com as áreas da UTI. Para quê? Para que a área onde, né, o funcionário entra e saia não seja a mesma que o visitante vai entrar, entendeu? Então, se faz necessário também essa separação. Aí nós temos a sala de espera dos visitantes. É uma área indispensável. Por quê? Porque os familiares vão querer visitar, né? O paciente que ali está. Então, deve ser localizada próxima ao UTI ou perto, né? Destinada a familiares de paciente enquanto aguardam informações ou são preparadas para visitas na unidade, né? As unidades, ela tem um horário para poder receber essa visita, né? E como eu falei, não é todo mundo que entra, né? O acesso de visitantes
ele é controlado pela recepção. Então, esse visitante ele vai entrar, ele vai assinar um documento, né? Ele vai fazer a higienização das mãos, né? Às vezes vai ter que colocar um equipamento para poder entrar, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que vai entrar ali na unidade e não é a todo momento, tá? Às vezes faz necessário bebedouros sanitários devem ser localizados dentro da área ou próximos a ela. São desejáveis para esse ambiente cores vivas, carpete, janelas, iluminação direta e suave. Deve ser previsto telefones públicos, sofás, cadeiras retas e reclináveis, terminais de circuito interno de TV e materiais educativos, tá? Rota de transporte de pacientes, tá? Os corredores utilizados para transportar os pacientes devem ser separados dos utilizados pelos visitantes, para que esse paciente não tenha contato com visitantes ou com outras pessoas, tá? O transporte dos pacientes deve ser rápido e a privacidade preservada, quando necessário, né? Como eu falei, muitas unidades de terapia intensiva têm ao lado os elevadores, né? Que deve ser previsto um tamanho certo, né? Para que possa ter a entrada da maca do paciente e também no local ter elevadores separados para o acesso público e um acesso restrito apenas. E aí vamos falar um pouquinho sobre o módulo dos pacientes, tá? Então, o módulo dos pacientes devem ser projetadas para apoiar todas as funções necessárias da saúde, tá? Então, a área de cada leito do paciente, tá? Ela tem que ser necessária para conter todos os equipamentos, né, para aquele paciente e permitir que a equipe consiga se movimentar para atender da melhor forma o paciente, tá? Cada leito do paciente deve ter um alarme de parada cardíaca interligado ao posto de enfermagem, né? Sala de reunião, sala de descanso dos funcionários e demais salas com chamada, tá? No projeto da UTI, né, a UTI ela tem que ser um ambiente que minimize, né, que evite o máximo de estresse para o paciente e para os funcionários que ali estão, tá? Então, se faz necessário uma melhor iluminação, né, um planejamento, uma iluminação natural, às vezes uma vista externa, né? Então, assim, é muito importante que seja um local planejado, tá? Nós também, né, a gente fala sobre essa questão do controle do ruído, do barulho, né, da iluminação, tá? Outros recursos para melhor orientação sensorial dos pacientes podem incluir provisão de calendário, relógio, rádio, televisão, ramal telefônico. A instalação de TV deve ficar fora do alcance dos pacientes e operados, né, por controle remoto, tá? As considerações de conforto devem incluir métodos para estabelecer a privacidade do paciente. Então, sempre respeitando o quê? A privacidade do paciente, a humanização do paciente, né? Sempre. Então, assim, quando uma UTI ela é planejada com cores de paredes, né? Com a questão dos ruídos, com a questão dos equipamentos, né? Como esse paciente vai ficar bem atendido ali, tá? Sempre lembrando o quê? Que a gente deve proporcionar melhor humanização para esse paciente, um ambiente tranquilo, um ambiente de descanso, um ambiente de tratamento, tá? Para o paciente e, né, a questão também de um bom trabalho para a equipe, para que a equipe possa atender esse paciente da melhor forma possível, tá bom? Então, aqui nós temos uma foto que mostra, tá bom? E aí nós temos a planta física. A planta física da unidade de terapia intensiva deve proporcionar uma observação individual e conjunta dos pacientes, como eu falei, muitas vezes nós temos, né, o posto de enfermagem, né, na frente central para que possa se observar todos os pacientes, tá?
um espaço suficiente para a mobilização do paciente e locomoção do pessoal, né, que vai cuidar desse paciente, um ambiente com tranquilidade, agradável, tá? Um atendimento a paciente de ambos os sexos, sem discriminação de grupos etários, meios para intercomunicação, um local que seja de fácil acesso, isso é muito importante, com uma boa iluminação, né, uma boa ventilação, tá? Um rápido atendimento, facilitando os cuidados de enfermagem, tá? Então, assim, e seguindo todas as normas, né, de tamanho, né, de privacidade, de intimidade do paciente, composto, né, de enfermagem que devem ser considerados, né, para que nessa unidade de terapia intensiva, né, a gente consiga facilitar, né, os cuidados desse paciente, como eu falei, né, que a gente consiga olhar esse paciente, né, para que a gente possa cuidar desse paciente da melhor forma possível, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho sobre os números de leitos, tá? O número de leitos que a unidade de terapia intensiva deve ter depende, tá? De modo geral, do tamanho do hospital, né? Da quantidade que esse hospital tem de especializações, tá? Em relação ao hospital geral, estima-se que o número de leitos deve ser na ordem de 5 a 10% dos leitos dos hospitais, tá bom? A eficiência do atendimento da equipe de trabalho tende a cair quando o número de pacientes internados na unidade é superior a 8. Porque aí o que acontece? Pode sobrecarregar muito a equipe, né? Tá? Então, tem que ser uma quantidade de pacientes que a equipe consiga atender, né? Então, assim, por essa razão, preconiza-se a organização de várias unidades, quando houver necessidade de maior número de leitos para atendimento desses pacientes. O máximo de 12 leitos é fixado por normas para instalação de uma unidade de terapia intensiva. Torna-se impraticável, extremamente, né, onerosa, uma unidade com menos de 5 leitos. O rendimento é insatisfatório em termos de atendimento e o custo para a instituição se torna inviável. Da mesma forma que tem uma quantidade, né, muito grande, pode fazer com que atrapalhe, né, a equipe, a questão também de um número muito baixo de leitos, às vezes não é inviável, não é viável, né, a um hospital, tá? O custo diário por um paciente, uma unidade de terapia, é estimado em 4 ou 5 vezes mais que aquele internado em uma área comum. Quando se determina o número de leitos de uma unidade, deve-se levar em consideração o número de pacientes atendidos nos hospitais e potencialmente destinados ao cuidados intensivo, bem como o tipo de serviço a ser implantado, tá? Porque ali, né, como eu falei, é um tratamento mais, né, que deve ser, né, mais rigoroso, né, com o uso de equipamentos e, e isso sai caro muitas vezes, né, para o hospital, tá? A forma da unidade, tá? A área comum aberta para a disposição de leitos é a melhor para observação contínua do paciente. A separação, às vezes, dos leitos é feita por divisórias, né? Né, que pode ser fechadas, né, para que possa ocorrer uma privacidade aos pacientes. É recomendável, quando a área é comum, a criação de pelo menos 2 áreas fechadas para leitos de isolamento, igual eu falei para vocês que existem, né, providas de instalação de água. Os leitos da UTI podem ainda ser dispostos em quartos separados, tá? Com isolamento dos pacientes infectados, redução do nível de ruído, diminuição do risco de infecção cruzada e confinamento do paciente agitado. As desvantagens de uma unidade com leitos em quartos separados é a maior demanda da equipe de enfermagem, porque você tem que ter uma equipe maior, e usualmente a combinação de 2 tipos de forma é adotada com bons resultados, tá?
Aí nós temos o elemento da unidade. Os elementos da unidade são compostos por área, por estocagem de material e equipamento, salas de utilidade, postos de enfermagem, área de preparo de medicamentos, sanitários para os pacientes, vestuários, né, vestiários, secretaria, laboratórios, quarto para plantonistas, copa, área para higienização de leitos, área para recepção do paciente, sala para serviços de nutrição, né? Área de cada leito, sala de reuniões e sala de visitas, tá? Então, aí nós temos aqui, né, a unidade de terapia intensiva. Vocês estão vendo que elas são separadas, né, por cortinas ou divisórias, tá? Aí nós temos o posto de enfermagem, como eu falei para você, bem na frente, onde, né, a equipe ela consegue ter uma visão geral dos pacientes que aqui estão, tá bom? E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos que nós encontramos nas unidades de terapia intensiva, tá? Em regra geral, a escolha dos equipamentos para a unidade esteja diretamente ligada às características dessa unidade de terapia intensiva, tá? Então, há uma necessidade real em se estabelecer adequação entre os equipamentos a ser utilizado e as práticas desenvolvidas na unidade. A portaria número 3.432, de 12 de agosto de 1998, que estabelece critérios de classificação entre as unidades de terapia intensiva, de acordo com a incorporação de tecnologia, a especialização dos recursos humanos e a área física disponível, junto com a lista dos equipamentos e materiais necessários para a UTI. Tá? E nós temos que ter a cama com grades laterais e rodízios, uma por paciente, né? Nós temos que ter o carrinho, né? Para fazer ressuscitação, com monitor, desfibrilador, cardioversor e material para intubação endotraqueal, 2 para cada 10 leitos ou fração. Temos que ter o ventilador pulmonar, tá? 1 para cada 2 leitos, devendo 1/3 dos mesmos ser do tipo microprocessado. Nós temos que ter oxímetro de pulso, 1 para cada 2 leitos, bomba de fusão, 2 por leito, tá? Um conjunto de nebulização em máscara, 1 para cada leito, um conjunto padronizado de beira de leito contendo termômetro eletrônico portátil no caso de UTI neonatal, tá? O esfingo, esteto, ambu com máscara, ressuscitador manual, 1 para cada leito, bandejas para procedimentos, tá? Com todos os materiais necessários, tá? Monitor de pressão invasiva, marca-passo cardíaco externo, os eletrodos, o gerador na unidade, tá? Eletrocardiografo portátil, 2 de uso exclusivo da unidade, a maca para transportar o cilindro de oxigênio, tá? Uma régua tripla com saída, né? Para ventilador pulmonar e ventilador pulmonar para transporte. A máscara com Venturi, que permite diferentes concentrações de gases. Temos que ter um aspirador portátil, né? Um negatoscópio, oftalmoscópio, otoscópio, os pontos de oxigênio, de ar comprimido, né? E válvula reguladores de pressão e pontos de vácuo para cada leito, cilindros de oxigênio e ar comprimido disponível no hospital, tá? Nós temos que ter os conjuntos de umidificadores, né, aquecido, 1 para cada 4 leitos, no caso de UTI neonatal, 1 para cada 2 leitos. O capacete, né, para oxigenoterapia, para UTI pediátrica e neonatal, fototerapia, 1 para cada 3 leitos na UTI neonatal, a incubadora com parede dupla, 1 por paciente de UTI neonatal e balança eletrônica, 1 para cada 10 leitos na UTI neonatal, tá? Então, para todos esses equipamentos aqui que eu falei, se faz necessário na UTI, tá bom?
Então, são equipamentos, tá? Que devem estar, né, disponíveis nas UTIs, tá bom? E aí, pessoal, nós temos, né, o pessoal. Quem é a equipe que deve trabalhar na UTI, né? Numa unidade de terapia intensiva, tá? Então, segundo a portaria número 3.432, a UTI deve conter uma equipe básica, uma equipe multiprofissional, né? Composta por o quê? Um responsável técnico com título de especialista em medicina intensiva ou com habilitação em medicina intensiva pediátrica, um médico diarista, tá? Com título de especialidade também, tá? E deve ter um médico, né? Para cada 10 leitos ou fração nos turnos da manhã e da noite. Temos que ter um médico plantonista exclusivo para até 10 pacientes ou fração, um enfermeiro coordenador exclusivo da unidade responsável pela área da enfermagem, um enfermeiro exclusivo da unidade para cada 10 leitos ou fração por turno de trabalho, fisioterapeuta, um auxiliar ou técnico de enfermagem, funcionário exclusivo responsável pela limpeza do local, tá? Acesso a cirurgião geral, pediátrico, torácico, cardiovascular, neurocirurgião e ortopedista, tá? As atividades relacionadas às rotinas administrativas devem ser desenvolvidas em quase sua totalidade pelo coordenador de enfermagem. Então, controle de estoque, encaminhamentos de alta, transferência, pedidos de almoxerifado de farmácia. Então, a gestão de enfermagem se faz necessário dentro de uma UTI, né? É altamente desejável que a equipe de enfermagem se dedique inteiramente aos pacientes, não só a equipe de enfermagem, como toda a equipe multiprofissional. Então, assim, portanto, né, é extremamente importante a equipe de enfermagem, tá? A equipe de enfermagem, assim como a multiprofissional, deve estar alinhada para poder cuidar desse paciente, para proporcionar uma melhor proposta ao problema do paciente crítico, né? Como eu falei, tratando esse paciente de forma humanizada. Então, pessoal, é a nossa primeira aula, tá? Hoje nós falamos um pouquinho sobre como, né, os fatores históricos, como uma UTI ela é formada, quais equipamentos, como funciona, tá? E nós vamos encerrar a aula aqui hoje, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os cuidados, os procedimentos, né, que são utilizados na UTI, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Estudem a apostila, leiam, marquem suas dúvidas para que a gente possa tirar todas, né, durante o nosso fórum. E é isso, até a próxima, pessoal!